Embora o Spike tenha sido criado há 22 anos atrás, se a gente contar com outros personagens dos quadrinhos, ele ainda é praticamente um personagem novo nas histórias dos mutantes. E mesmo ele sendo recente, né, comparado com esses outros personagens, ele já se mostrou como um personagem incrível e é atualmente o favorito aí de muitos fãs dos X-Men, principalmente aqueles que cresceram, né, assistindo o desenho X-Men Evolution. Então no vídeo de hoje veremos aqui algumas curiosidades a mais, alguns mistérios sobre o Spike. Só que antes de falar sobre ele, não esquece de deixar já o like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo sobre os mutantes. Lembrando também que eu tenho uma playlist, vou deixar aqui em cima, que tem vários vídeos sobre mutantes, às vezes vídeos que eu nem soltei ainda, já tá ali na playlist. Bom, então para começar, curiosidade número 10, a sua origem. Bom, nada mais justo então a gente iniciar aqui falando da sua história antes dele entrar na equipe dos X-Men. O nome verdadeiro do Spike é Evan Daniels e ele nasceu na cidade de Nova York, a cidade onde se passa quase todas as histórias incríveis da Marvel. Ele é o sobrinho de ninguém menos do que a Tempestade, uma das mutantes mais fortes dos X-Men. E cara, ela percebeu que ele era um mutante quando ela foi assistir uma partida de basquete do próprio Spike e ele sem querer acabou manifestando os seus poderes durante essa partida. Depois disso, a Tempestade chega lá perto dele, conta um pouco sobre o Instituto Xavier e que lá o Spike teria uma vaga garantida e aprenderia a controlar melhor os seus poderes mutantes. Só que o Spike ele recusa, cara, e diz que ele não quer ser uma aberração, não quer ser visto com os mutantes. Ele acaba então descobrindo que o seu amigo Pietro Maximoff, o Mercúrio, também era um mutante e diz que os dois deveriam usar os seus poderes para cometer alguns crimes, né? O Evan obviamente recusa, mas acaba sendo falsamente incriminado pelo Pietro, pelo Mercúrio, e aí ele acaba sendo preso. Algum tempo depois ele foi libertado com a ajuda do próprio professor Xavier, então ele decide entrar no instituto. Então, como vocês viram, é um começo de carreira um pouco complicado. Próxima curiosidade, vamos então para os seus poderes. O Spike tem um dos poderes mais maneiros e interessantes da equipe de mutantes. Os seus poderes se consistem na manipulação dos seus próprios ossos. Com essa habilidade ele então consegue usar a sua estrutura óssea de diversas maneiras para lutar contra os seus inimigos. Ele pode criar projéteis que perfuram ou prendem os seus inimigos, lanças, né, criar também pontas afiadas que ele acaba usando ali como arma, algumas estacas, e até mesmo consegue criar uma espécie de armadura, um exoesqueleto que serve tanto para o ataque quanto também para a defesa e é bem resistente. Além também de ter uma espécie de mutação secundária que permite que ele esquente seus ossos e eles fiquem incandescentes e serve até mesmo para queimar os seus oponentes, além apenas de furar. No geral são poderes muito poderosos, né? E cara, ele também tem fator de cura, porque toda vez que ele libera esses ossos aí de dentro do seu corpo, esses buracos se fecham. Número 8, a sua relação com os Mulorks. Quem assistiu a animação X-Men Evolution, com certeza se lembra quando o Spike acabou abandonando a equipe X-Men de mutantes e se juntando aos Mulorks, né? Aqueles mutantes que viviam nos esgotos. Inclusive é aqui que o Spike desenvolve a sua armadura de ossos que eu citei anteriormente. Aí você pensa, mas quem são os Mulorks? Bom, os Mulorks também são mutantes, mas que decidiram viver exilados nos esgotos. Tudo isso por causa das suas mutações e impediu que eles pudessem viver em sociedade. Afinal, graças à mutação deles, a aparência deles acabou sendo muito mais afetada do que outros mutantes. Eles praticamente quase que não se parecem com humanos comuns e por isso muitos humanos que odiavam mutantes, né, conseguiam ver claramente que eles eram mutantes, perseguiam eles, machucavam e tudo mais. Então assim, tem mutantes como o Ciclope, por exemplo, que ele se parece com um humano comum. Então as pessoas não saem julgando ele por ele ser um mutante, porque elas nem sabem. Já os Mulorks têm as aparências ali de mutante mesmo. Então tudo isso, por causa de ter esses humanos ruins, né, que tem esse ódio pelos mutantes, os Mulorks preferiram se recuar pro esgoto. E foi um episódio de X-Men Evolution que o Spike perde o controle dos seus poderes, graças a uma bebida chamada de Power 8, que é muito prejudicial a mutantes. Ele fica com a sua aparência ali, com essa armadura de ossos, né, à mostra. O que fez com que ele também não pudesse viver mais em sociedade naquele contexto, já que nessa época os mutantes ainda também frequentavam o ensino médio, então ele não conseguia mais ir pra escola sem controle desses poderes e com essa armadura óssea. E pra você ter uma ideia, cara, o Spike se adaptou e gostou tanto dos Mulorks e do mundo deles, que até mesmo no final de X-Men Evolution, o Spike decidiu continuar com eles.
Próxima curiosidade, ele foi criado na série animada. Pois é, uma coisa comum nos quadrinhos é quando um personagem faz muito sucesso. Logo então esse personagem dos quadrinhos ganha uma versão animada, né, ou até mesmo um filme. Mas o contrário, embora não é muito comum, também acontece, já que o Spike foi criado unicamente para X-Men Evolution. Como a série era mais voltada para um público mais novo, os produtores da série acharam que seria uma boa ideia criar um novo personagem que fosse a cara dessa juventude, né, o que deu muito certo. Afinal, o Spike é um cara muito descolado, que anda de skate e faz muito sucesso, né, com o público. Tanto que por causa disso, ele até mesmo apareceu em algumas histórias em quadrinhos e ganhou as suas versões nos quadrinhos. E como curiosidade extra, a X-23 também foi criada em X-Men Evolution e só depois ela foi aparecer nos quadrinhos. E lembrando também que eu já fiz um vídeo aqui no canal contando várias curiosidades específicas de X-Men Evolution, esse desenho que revolucionou muitas coisas e fez muitas pessoas aí se apaixonarem nos mutantes. Vou deixar no card aqui em cima, depois assiste lá também. Próxima curiosidade, os seus poderes são baseados em um outro personagem. Pode não ser uma surpresa, cara, pra quem aí não sabe, mas os poderes do Spike não são originais, não foram criados pra ele. Na verdade, a habilidade de manipulação de ossos, né, pertence a uma outra personagem ainda mais velha do que o Spike. Essa personagem é a Sarah, conhecida nos quadrinhos como Medula, uma mutante com as mesmas capacidades e habilidades do Spike, né, só que numa versão feminina. A história de origem dos personagens não é a mesma, cara, apenas os seus poderes. O mais interessante é que ela também era envolvida com os Mulorks, né, assim como o Spike. Então, sem dúvidas, ela acabou inspirando na criação do personagem, principalmente nos poderes. Só que a Sarah, a Medula, ela foi muito mais aproveitada nos quadrinhos do que o próprio Spike. Ela apareceu muito mais, conta, explica melhor dos poderes dela e tudo mais. Curiosidade número 5, nunca foi o sobrinho de verdade da Tempestade. Pelo Spike ter sido criado apenas para animação, algumas coisas tiveram que ser alteradas para essa história, né, original dos mutantes ali. Por exemplo, o passado da Tempestade, que no desenho ela é a sua tia, mas se a gente olhar a história de verdade da Aurora ou da Tempestade, é dito que ela é filha única, ou seja, ela não tem nenhuma irmã ou irmão, então não tem como o Spike ser sobrinho de verdade dela. Eu não sei vocês, mas para encaixar na história, eu achei bem legal, achei que também deu um peso a mais ali pra Tempestade. Também é bem legal ver a relação dos dois personagens. Próxima curiosidade, o Spike teve um dos melhores desenvolvimentos da animação. Em X-Men Evolution, os personagens eram mostrados como jovens aprendendo a lidar com seus poderes mutantes, né, nessa sociedade, desde a escola ou até mesmo tentar se camuflar entre os humanos, e também as coisas normais que um adolescente passa, né, como praticar esporte, sair com a namorada e tudo mais. Só que o Spike, ele teve um desenvolvimento a mais. Primeiro, pela sua história começar com algo tão sério como ser preso, né, que não era muito comum ali aparecer esse tipo de coisa nessa animação, e também toda a questão racial que também envolve o personagem. Só que a evolução dele foi uma das melhores coisas que foram mostradas, né, nessa animação. Lá pro final da animação, ele deixou de ser um jovem lidando com seus problemas para ser um cara que importa com os Mulorks, mutantes que precisam de ajuda. Então ele decide largar tudo, cara, para poder ajudar esses mutantes a sobreviverem e também lutar, né, contra os humanos antimutantes. Esse é um dos motivos que faz o Spike ser um dos melhores personagens já criados, né, para esse desenho, por isso também ele tem muitos fãs. Próxima curiosidade, o Spike não teve tanto sucesso nos quadrinhos. Ué, Caio, você não tinha falado que por causa do sucesso que ele teve na animação, ele foi parar nos quadrinhos? Então é o seguinte, de fato ele apareceu nos quadrinhos, né, só que foi nos quadrinhos que foram criados para ser meio que baseados, quase uma sequência da própria animação. Só que fora disso, desse quadrinho baseado nessa animação X-Men Evolution, a gente não teve um Spike. Evan Daniels nunca apareceu nas histórias dos X-Men dessa forma. O que foi utilizado nos quadrinhos foram apenas as semelhanças físicas e os poderes em alguns outros personagens. Um desses personagens que foram assim inspirados de certa forma no Spike da animação foi o Daron Elliott, que não teve uma origem apresentada ainda, mas tem praticamente os mesmos poderes e até um pouco a aparência dele é igual ali a do Spike. Eu não sei por que não usam mais o Spike nas histórias, cara. Eu acho que seria massa ver algumas aventuras focadas no personagem, os poderes dele, a forma como ele lida com esses poderes também, eu acho bem legal. Então eu pelo menos adoraria comprar algumas histórias do Spike, ler e ver essas aventuras. Mas tem esse Elliott aí também, né? Não tem muita origem, não tem muito destaque, mas vai que no futuro dão mais destaque pra ele.
seria legal de ver também. Agora, o porquê deles fazer isso, não ter adaptado realmente uma versão do Spike nos quadrinhos oficiais dos mutantes, eu não sei. Próxima curiosidade, ele entrou também no lugar do Homem de Gelo na animação. Um dos personagens principais da primeira formação dos X-Men desde a sua criação lá nos anos 60 é o Homem de Gelo, Bob Drake. Ele participou de diversas histórias e de momentos importantíssimos para os mutantes. Ele estava ali quando tudo era mato praticamente. Só que na reformulação em X-Men Evolution, o desenho, deixaram o Homem de Gelo de fora na primeira temporada. Em seu lugar, como vocês sabem, colocaram então o Spike, que foi responsável por cumprir o seu papel ali na equipe original da primeira temporada. E também acho que eles fizeram isso para dar mais diversidade e representatividade pro desenho. E a próxima curiosidade, não menos importante, as suas aparições nos filmes. Nas adaptações dos filmes dos X-Men, tivemos apenas duas versões do Spike, que pô, já é bem da hora, né? Pelo menos tem alguma coisa do personagem. A primeira versão foi em X-Men, o confronto final, que no filme é Darren Elliott, que eu já citei antes pra vocês, que é uma versão meio cópia do Spike. Só que ele também nem foi tão aproveitado assim. Já a segunda versão foi em Dias de um Futuro Esquecido, que essa sim, provavelmente quando você olha ali, cara, parece muito o Spike das animações X-Men Evolution. Por mais que o seu nome, né, não seja citado, o nome Daniels aparece em um dos momentos do filme, que indica que aquele ali sim deve ser o Evan Daniels, que é o nosso Spike. Só que nessa versão ele tem poderes um pouquinho diferentes. Afinal, as suas estacas, né, de ossos são bem mais finas do que a versão no desenho, mas provavelmente esse sim seria o Spike. Mas e aí, gostou de saber essas curiosidades do Spike? Você quer ver curiosidade de mais qual mutante ou personagem? Comenta aí que eu trago pra vocês. Falou, valeu, até amanhã, fui!